Olá, meus irmãos, a paz do nosso Deus, bom dia para você, que Deus te dá um dia maravilhoso, onde você estiver também, pode ser uma boa tarde para você e que o Espírito do Senhor esteja com você. Nesta hora que a gente para o estudo da palavra de Deus, com certeza o Espírito Santo nos une, o Espírito do Senhor nos une, né? E que Deus te abençoe grandemente, que você venha crescer cada dia no Senhor. Eu me chamo Paulo Sérgio e eu estou aqui para nós estudar mais um tema da nossa série Verdades Bíblicas, né? No último estudo, nós falamos sobre a volta de Jesus. Hoje iremos falar sobre o milênio. E antes de tudo, eu gostaria de relembrar com você o último estudo que nós estudamos, né? Nós aprendemos que a Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há cerca de 2000 anos atrás. E nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, que é a bendita esperança que conforta os corações de todos os seguidores de Cristo no decorrer desta vida, dessa jornada terrestre. E aprendemos que Jesus virá a segunda vez, e o texto clássico da segunda vinda de Jesus está em João 14, verso 3, onde ele promete voltar, porque ele vai levar-nos para ele mesmo. Levar cada um de nós, que aquele que prepararmos, que estiver firme com ele. Quando ele voltar, amigos, nós aprendemos que iremos para o céu, passaremos ali com ele 1000 anos, né? Jesus virá de modo pessoal, literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Esse foi o estudo que nós aprendemos no último estudo. Hoje iremos falar sobre o milênio, como você vê o título. A palavra, amigos, a palavra milênio na Bíblia você não vai encontrar. Você vai encontrar a expressão 1000 anos, 1000 anos, sabe? Mas milênio você não vai ver. Mas nós trazemos dessa expressão 1000 anos a palavra milênio. E nós hoje vamos falar sobre esse período de 1000 anos que decorrerá logo após a volta de Jesus. Isso eu quero convidar você, já abrir a Bíblia em Apocalipse 20 e fazer uma breve oração comigo para que nós possamos estudar esse tema. Tudo bem? Então vamos orar. Pai querido, mais uma vez estou aqui para estudar sua palavra, a chuvinha cai ali fora, e eu quero pedir que o Senhor derrame sobre nós o seu Santo Espírito, assim como essa chuva, Deus, está caindo lá fora. Abençoe cada um de nós, cada um dos meus amigos e irmãos, nos dê a sua bênção e nos dê a sua sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Pois é, amigos, na sequência da volta de Jesus, acontecimento extraordinário, amigo, terão lugar, até que o planeta Terra vai ser definitivamente restaurado. Mas, antes disso, decorrerá um período de 1000 anos, ou milênio. O que acontecerá à Terra durante esse período? É esse tema que nós iremos estudar hoje. Para onde, amigos, irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo permanecerão ali? Então, para onde irão os salvos, amigos, após a volta de Cristo e quanto tempo permanecerão aí? Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Apocalipse 20. Eu estou com a minha aberta, mas eu já estou com o texto aqui também na tela e você vai acompanhar comigo, ou você abre a sua Bíblia para acompanhar comigo. Tudo bem? Olha, nunca fica sem estudar, sem abrir os textos bíblicos. Tudo bem? Então, olha, Apocalipse 20, verso 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha, nós já encontramos uma verdade maravilhosa. Deus fala que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aquele que tiver parte na primeira ressurreição, ele será bem-aventurados, né? E serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Quanto tempo, os amigos? Reinaremos com ele os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então, o que nós encontramos a resposta aí? Nós encontramos que os salvos irão para o céu, né? De acordo com esse texto, e eles vão reinar com Cristo 1000
anos. Essa é a resposta que você deve compreender. Nós iremos reinar com Cristo 1000 anos. Então, a resposta é isso. E ainda seremos sacerdote de Deus e de Cristo, e a morte não terá o poder sobre nós. Essa é a primeira resposta bíblica que nós entendemos. Quando Jesus voltar, iremos para o céu, passaremos 1000 anos ali com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu claramente aí? Pois é isso que vai acontecer. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Já que eles irão passar 1000 anos no céu, o que eles vão fazer ali no céu? O que eles vão fazer lá? Eu gostaria que você continuasse em Apocalipse 20, especialmente o verso 4, que você vai encontrar, nós encontraremos ali a resposta. Apocalipse 20, verso 4 diz assim, vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Aqui nesse primeiro texto de Apocalipse 20, aí, verso 4, a primeira parte, então, João vê trono, e nesse assentou aqueles que foram dados a autoridade de julgar. A pergunta é, o que os salvos farão no céu? Os salvos receberão logo aí agora, receberão autoridade de julgar. Aí você me diz, mas Paulo, o que a Bíblia diz que eu vou julgar? Eu não posso julgar ninguém? Claro, hoje você não julga ninguém. Se você for julgar alguém, você vai estar se colocando no lugar de Deus, porque Deus é o único juiz. A não ser, aqueles juízes que estão na corte lá, Deus permitiu para eles. A autoridade foi autorizada por Deus, mas hoje nós nunca devemos julgar ninguém. Você entendeu aí? Porque nós um dia iremos receber a autoridade de julgar isso quando Jesus voltar. E nós ainda, de acordo com o texto, seremos sacerdote de Deus e de Cristo e reinaremos com Ele ainda os 1000 anos. Então, olha, vamos ver ainda também 1 Coríntios 6, verso 2. Olha o que diz. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Paulo, ele faz uma pergunta, que é uma pergunta afirmativa. Vocês não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos hão de julgar o mundo. Ao chegar no céu, nós iremos ter tronos por um período de 1000 anos. Nós iremos entender, por exemplo, por que os nossos entes queridos, por exemplo, não chegou lá. É isso que nós vamos fazer. Você e eu, nós iremos chegar no céu e nós iremos perguntar, por exemplo, Senhor, e aquela pessoa que eu via que era tão fiel à palavra de Deus e eles não estão aqui? Você vai ter uma pequena dúvida nesse sentido. Aí o que Deus vai fazer? Ele vai abrir os livros do céu e você vai examinar. É certo que os livros do céu é muito diferente desses aqui. Não é papel, pode ser, mas é algo extraordinário que vai estar registrado todos os atos da vida daquela pessoa. E você examinará e entenderá por que aquela pessoa, em algum ponto da vida, não continuou firme e não se salvou. E aí, sim, você vai ficar satisfeito com a justiça divina, você vai dizer que Deus é justo, você vai compreender essa justiça. Nós aqui, nós imagina que a pessoa está fazendo tudo certo, mas Deus conhece todas as coisas e Ele está marcando tudo no livro, para depois nós entendermos tudo isso lá no céu. É isso, amigos. Então os salvos receberão a autoridade de julgar, Eles não vão decidir o retorno de luz para o céu, é claro que não. Nós só vamos entender por que alguém foi e outro não. Porque, de acordo com o pensamento, a primeira surpresa quando você chegar no céu, a primeira surpresa é você estar lá. Você vai ficar surpreso e vai falar, mas Senhor, estou aqui. E a segunda surpresa é aquela, quando você olhar ali
no céu e não encontrar aquela pessoa que você julgava que estaria ali de qualquer forma, porque aquela pessoa foi um exemplo de vida, tudo aqui na terra, até onde você percebeu. Então essa é a segunda surpresa. A terceira surpresa é aquela pessoa que você nunca imaginava estar lá, ter chegado lá. Às vezes a pessoa está aí, assim como o Paulo, ele foi, ou melhor, o próprio lá, o Estevão, ele foi consentido e até morto por próprio Paulo, e aí ele chega no céu e encontra Paulo. Para ele, acho que vai ser uma surpresa feliz, porque ele já morreu orando por Paulo. Mas outras pessoas aí, às vezes, pode ser morto por uma outra pessoa e pensa que não, aquele cara que o matou, ele encontra ele lá no céu. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, se todo que aceitar a Cristo, ele pode chegar lá no céu. Então, essas são as surpresas. E com base em tudo isso, como ficará a terra durante esse período, amigo, de 1000 anos? Como ficará a terra durante esse período? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias. Eu já vou postar o texto aqui na tela, você pode acompanhar, mas você pode abrir a Bíblia aí também em Jeremias. Jeremias é o capítulo 4, verso de 23 a 26. Olha o que o profeta, com respeito à terra, que ele vê o futuro, o que ia acontecer após os 1000 anos, após a volta de Jesus. Olha o que ele vê. Ele fala: olhei para a terra e ela sem forma e vazia. Olha para você ver. É o fim de tudo, para o céu e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Continuando. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olha o cenário que Jeremias vê. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do furor da sua ira. Pois é, amigo, o profeta Jeremias aqui vê um cenário de calamidade. Ele vê o cenário como a terra antes de ser criada. No princípio, é como se ela estivesse sem forma e vazia. Ela vai estar sem forma e vazia, porque Jesus, na volta dele, ele vai vir e vai destruir tudo isso. Você está vendo aqui, eu estou na minha casa, estou acabando de construir, mas vai chegar um dia que Jesus vai demolir. Com o poder da sua volta, ele vai destruir tudo isso. Isso aqui se tornará um abismo. E aqui continuando, Jeremias 25, verso 33, olha o que diz. O que o Senhor entregar à morte naquele dia, estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Na volta de Jesus, a terra vai estar cheio de pessoas mortas. Por quê? O que vai acontecer? Os salvos irão para o céu, os ímpios vão estar onde? Aqui na terra. E eles morrerão com o esplendor da glória de Cristo. Eles morrerão e aqui vai estar simplesmente as terras cheias de mortos. E destruída pelos terremotos que vai acontecer logo na proximidade da volta de Jesus, que já está bem próximo. Logo ali vai acontecer grandes terremotos e vai destruir tudo isso aqui. Isso aqui não vai sobrar nada. Então, com base nesses textos, essa terra vai ficar sem forma e vazia, E a terra ficará, amigos, sem forma e vazia, e voltará a ser como um abismo antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas e as cidades ficarão todas derribadas diante da vinda de Cristo. Será um evento magnífico, amigos. Será um evento extraordinário que nós podemos ver com os nossos olhos. O triste é se tivermos de um lado errado, mas você está aqui firme, preparando, e com certeza você estará do lado certo, do lado do nosso Senhor. Então a vinda do Senhor será motivo de alegria, ele será motivo de medo para aqueles que não estão preocupados, estão vivendo despreocupadamente.
Então será um motivo de medo. A volta de Jesus será um motivo de muita alegria, regozijo, de libertação desse mundo que nós estamos aqui como escravos. Quem permanecerá na terra, amigo, durante esse período? Quem permanecerá na terra durante esse período de 1000 anos? Olha, eu gostaria que você abra aí em Apocalipse 20, verso de 1 a 3. A Bíblia é clara, ela vai explicar claramente quem vai permanecer aqui. Então, o profeta começa a dizer: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Olha o que acontece, o texto bíblico está falando. Vou ler de tudinho e aí você vai compreender melhor. Lançou-o no abismo e fechou, e pôs ele sobre ele, e para que não mais enganasse as nações, até que complete os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha o cenário o que o anjo vê, o apóstolo João em visão ele mostra. Ele vê anjos que desceu do céu com a grande corrente e prendeu Satanás por quanto tempo? Por 1000 anos. Né? Então, quem é que vai ficar aqui na terra durante esse período do milênio? O próprio Satanás. Você lembra que nós estudamos em Jeremias, lá 23, 4, versos 23 a 26, que essa terra se tornará sem forma e vazia, como um abismo antes de ser criada? Então é isso que vai acontecer. Por circunstâncias, Satanás vai ficar preso aqui. Enquanto os salvos vão passar 1000 anos no céu, essa terra vai ficar o quê? Sem forma e vazia. Os mortos, ou seja, os ímpios, eles vão estar no pó da terra. E quem irá ficar aqui vivo? Somente Satanás e os seus anjos. Extraordinário isso, não é? O próprio Deus vai prender Satanás aqui nessa terra. Ele não vai ter livre acesso a nenhum outro planeta, mas unicamente aqui. Então Satanás vai estar aqui durante o milênio e ele vai estar 1000 anos sozinho, meditando na sua ação devastadora que ele fez durante séculos. Levou gente à destruição e ao pecado. Ele vai passar aqui 1000 anos para meditar em todo o seu cenário que por causa da ação do pecado ele vê na sua frente. Ele vai ficar esse período aí para ele poder ver. Nesse período na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão dele, como eu já disse, é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém para tentar. Ele vai ficar sem ninguém para tentar, porque os salvos estarão no céu e os ímpios estarão mortos. Então, só vai ter Satanás e seus anjos. Então, cada um deles, eles todos são iguais. Ele vai tentar quem? Eles vão ficar presos. Não vai ter o que fazer, porque o que move ele é levar a gente ao pecado, é fazer barbárie e coisas más. Então, passado, amigos, os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Quando passar os 1000 anos, o que vai ocorrer com ele e os seus anjos? Olha o que vai acontecer, Apocalipse 20, versos de 5 a 7. Nós já lemos, mas em questão didática, iremos ler de novo. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? Os 1000 anos. O restante aqui é aqueles que morreram ali ao resplendor da glória de Cristo, que eles ficarão no pó da terra. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem tiver parte na primeira ressurreição vai estar onde? Vai estar no céu. Vai estar no céu. Então esses serão chamados também felizes. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é a morte para destruição. Pelo contrário, serão eles sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. E quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, amigos, passados os 1000 anos, o que vai ocorrer com os Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão, né?
Os ímpios ressuscitarão e nesse momento que eles ressuscitarem, Satanás vai ter o quê? Vai ter o que tentar. Ele vai ser solto da sua prisão. Satanás ele vai ser solto da prisão porque os ímpios ressuscitam. E você vê aí no verso 7. Eles ressuscitam, então ele vai ter o que tentá-lo. Quando a Bíblia diz que o anjo pegou o Satanás com o anjo e prendeu com a corrente, não é corrente. Dá para prender ele com corrente? Não. Deus está falando em linguagem que você entenda como prisão, porque nós entendemos isso. Entendeu aí? Então é isso que vai acontecer. Os ímpios ressuscitarão e Satanás será solto da sua prisão, né? Pois terá novamente o que tentar. Ele vai ter novamente o que tentar. Aqueles ímpios que o decorrer de tempos passaram a sua vida fazendo erro, e ele vai pegar e dominar essas pessoas de novo e vai tentá-lo. Que outro evento, amigos, marca o fim dos 1000 anos? Qual outro evento marcará o fim dos 1000 anos? O Apocalipse 21, verso 2, eu gostaria que você lesse aí comigo. E você vai entender que um dos eventos que vai marcar o fim dos 1000 anos é a descida da Cidade Santa. Quando nós estivermos no céu 1000 anos, a Cidade Santa vai passar 1000 anos, a Cidade Santa vai descer. E aí é um marco que completou os 1000 anos. Olha o que João vê. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Isso aí é o que João vê, né? A cidade santa descendo do céu, adornada, toda embelezada para o seu esposo. E aí ele continua, o verso 10, né? E me transportou o Espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. E aí ele vê a santa Jerusalém que descia do céu. E ele fala aqui de uma montanha. Essa montanha, quando você vai em Zacarias 14, é o Monte das Oliveiras. Ele vai descer ali no Monte das Oliveiras, a cidade santa. Quando ela tocar ali no Monte das Oliveiras, o que vai acontecer? Vai haver uma grande planície e a cidade santa é posta aqui nesse planeta Terra. E aí, quando acontecer isso, o que vai acontecer? Os ímpios ressuscitam, porque completou 1000 anos. Eles se lembram que eles vão ficar mortos durante 1000 anos só, depois ressuscita. Satanás vai ser preso durante 1000 anos, depois será solto por pouco tempo. Lembra o verso 7 de Apocalipse 20? Então, aí Satanás é solto por pouco tempo, aí ele vai ter aquele grande exército à sua frente, ele vai trazer e bolar os seus ardis para poder ainda ir para a luta contra a cidade de Deus, contra o nosso Senhor. E aí é extraordinário, né? Esse anjo é absurdamente incrível. E Deus, aí você agora vai ver o desfecho de tudo o que vai acontecer, né? Então os restantes dos mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, completando os 1000 anos, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitam. E quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20, verso 7. Então, amigos, você com certeza compreendeu. Se você tiver alguma dúvida, eu gostaria que você fizesse a sua pergunta nos comentários, que a gente possa de alguma forma gravar outro vídeo, alguma outra coisa falando sobre mais detalhes. Tudo bem? A cidade santa, amigos, vai descer para a terra. Dentro da cidade santa estarão os salvos que foram junto com Cristo, eles vão descer com nosso Senhor. E fora da cidade santa estarão quem? Os perdidos juntamente com o próprio Satanás. Então é isso que vai acontecer de acordo com a palavra de Deus. E glória a Deus porque você está aqui estudando comigo, aqui você está compreendendo até 1000 anos à sua frente. Olha o tanto que a Bíblia é maravilhosa, porque a palavra de Deus fala e tudo acontece. Se você duvida, olha, lembra que quando a Bíblia falava da volta de Jesus, Jesus nasceria de uma criancinha, cerca de 320 profecias falavam sobre isso. E aí tudo cumpriu com exatidão. E aí você, amigos,
pode ter certeza que você está com a palavra de Deus em mão, e a palavra de Deus fala, e isso é verdade. Isso vai acontecer, você vai ver na história. O que, meus amigos e irmãos, Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Eu gostaria que você abrisse aí Apocalipse 20, verso 8. O que ele vai fazer com seu grande exército? Olha, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-lo para a peleja. E o número deste é como a areia do mar. Aí, você lembra que o verso 7 fala que ele é solto por pouco tempo? Aí agora ele vai sair a seduzir as nações e vai reuni-la para a peleja. Então ele vai reunir todos esses ímpios que ressuscitaram ali, logo que a cidade santa se colocou lá no Monte das Oliveiras. Ele agora vai reunir esse grande exército e vai querer reunir para a peleja. E vai querer atacar a cidade santa, a cidade de Deus. Eles vão querer tomá-lo. Astúcia esse inimigo, né? Mas o que vai acontecer com ele? Você vai ver que vai acontecer algo extraordinário que nunca mais vai existir Satanás. Então, ele vai reunir o seu grande exército, que de acordo com o texto bíblico, é como a areia do mar. E se preparar para atacar e tentar possuir a cidade santa que desceu do céu. Mas qual será, amigo, a sentença final daqueles que rejeitarem a Deus e a sua vontade? Qual será? Apocalipse 20, verso 9. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu, e o que aconteceu? E os consumiu. Essa, amigo, será a sentença daqueles que rejeitar a vontade, a palavra de Deus. Essa será a sentença de Satanás. Eles serão consumidos. Aí você fala, mas Paulo, como consumidos? Não tem um inferno? Pois é, amigos, esse é um outro detalhe, nós podemos falar sobre isso, um outro tema, mas de acordo com a palavra de Deus, o inferno, no pensamento que muitos têm, que nós aqui do Ocidente temos, não é o que a Bíblia mostra. A palavra inferno na Bíblia é a própria sepultura. Satanás vai ser consumido. Quando você estuda a Bíblia, também a morte e o inferno será lançado no fogo eterno. Esse fogo eterno de Deus é nas suas consequências. O fogo eterno de Deus não se apaga. Quando ele pega fogo em alguma coisa, ele consome aquele objeto, aí o fogo é retirado e volta para Deus. O fogo de Deus não se apaga, mas e também não sobra matéria daquele objeto que foi queimado. É isso que vai acontecer. O fogo eterno, que eu gostaria que você entendesse nesse sentido aqui, ó. Tá vendo aqui esse papel? A palavra eterno é eterna enquanto se dure. Quando Deus a gente usa a palavra, vê a palavra eterno na Bíblia, que o ímpio vai queimar no fogo eterno. O fogo eterno de Deus é porque o fogo de Deus não se apaga. O que acaba é o quê? A matéria. Se você botar esse papel no fogo, o que vai acontecer? Ele vai queimar e consumi-lo. Isso é o sentido de eterno na Bíblia. É eterno enquanto se dure a matéria. Então esse fogo vai consumi-lo, a matéria, que nesse caso será o pecador e o próprio Satanás. Então vai consumi-lo e não vai sobrar mais raiz nem ramos. E aí Deus purifica essa terra. Se fosse o contrário, o que iria acontecer? Deus, assim como iria eternizar os salvos, ele ia ter a eternidade no céu, ele também eternizaria o mal. Então ia continuar o pecado e continuar o quê? O bem. Ambos separados, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que vai haver um novo céu e uma nova terra, não vai haver mais dor, não vai haver morte, não vai haver sofrimento. Não vai haver mais isso. Ninguém vai ficar sofrendo no fogo do inferno. Simplesmente Deus vai ficar satisfeito com
com o ímpio, com o Satanás sendo consumido ali de uma vez para sempre. Essa vai ser a justiça de Deus, e Deus será justo. E pelo contrário, amigos, Deus também não seria justo por causa de 80 anos que a pessoa mais ou menos viveu pecando e fazendo erros. Aí Deus olha e fala: agora você vai ficar a eternidade. Você já parou para pensar o que é eternidade? Amigo, a eternidade não é 1 milhão de anos, nem 1 trilhão. A eternidade é sem fim. Você imagina que Deus aqui, ele fizesse isso, ele olhasse para cá e visse o salvo lá na Nova Jerusalém, e ele: oh, vem bendito meu Pai. Mas do outro lado para cá ele olha e maldito, e fica a vida, a eternidade com isso, contemplando aquele cenário de beleza, recebendo adoração de um lado e recebendo maldição do outro. O pecado continuaria, meu amigo e minha irmã. Deus fala que eles vão ser consumidos. E aí Jesus diz em Mateus 25, verso 41, então o rei dirá também aos que tiver à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você está vendo aí a expressão eterno? Eterno nas suas consequências. Assim como o fogo de Deus não se apaga, você põe lá, ele cai sobre esse papel, então ele consome todo o papel. As consequências do fogo de Deus é eterna, né? E o fogo de Deus, quando a matéria é queimada, o fogo de Deus é retirado, porque o fogo de Deus não se apaga. Deus, que quando acaba a matéria, ele retira o seu fogo. Se não tem matéria, para que é necessário o fogo de Deus continuar queimando ali? E quando você vê sobre isso, eu gostaria que depois você lê lá Judas 7, que fala lá que há exemplo de Sodoma e Gomorra. Isso é posto como exemplo da destruição eterna. Sodoma e Gomorra é um exemplo da destruição eterna. E você sabe que Sodoma e Gomorra não está queimando ainda, né? E assim como ela é exemplo, você olha para o passado, você não vê fogo lá queimando ainda. Então, é o que vai acontecer aqui também com esse planeta Terra, que o fogo que vai consumi-lo, Satanás e seus anjos, também purificará a terra, né? Aqueles que não ficarem do lado de Cristo, eles receberão a mesma sentença de Satanás. Mas, amigos, é isso que vai acontecer. O desejo de Deus é salvá-lo, por isso Cristo deu a sua vida. Jesus deu a vida para salvar você e cada um de nós. A destruição, amigos, é um ato estranho para Deus, mas depois de dada todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal. Olha, observe, ele vai destruir o mal. Ele não vem destruir o bem, ele vai destruir o pecado, ele vai dar fim no mal, para poder devolver a perfeição original aos seus filhos. É isso, amigos, que vai acontecer. Deus vai dar fim no mal. Eu quero recapitular com você para saber se você compreendeu bem sobre esse tema. Após, amigo, a vinda de Cristo se iniciará o quê? O milênio. E durante esses períodos os salvos estarão aonde? No céu. Você já compreende isso? Na terra, a terra ficará sem fome e vazia, e nela não haverá pessoas vivas, com exceção de quem? Com exceção do próprio Satanás. Viva unicamente que vai estar aqui nessa terra é Satanás e seus anjos. No fim desse período, a Nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos, e Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Assim como Sodoma e Gomorra foi queimado com fogo e enxofre, ela é o exemplo do fogo eterno. Então, isso vai cair sobre Satanás e os ímpios, e aí não vai sobrar raiz nem ramos. A raiz é o próprio Satanás, o ramos é todos os que grudaram a Satanás praticando o pecado, o próprio ímpio. É isso, meu amigo. Eu gostaria que você tome essa decisão. Você quer estar no céu durante os 1000 anos? Grita aí num brado, amém. E você sabe que para você continuar e estar lá, você precisa permanecer firme. Você sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com você?
Você com certeza está sentindo, você está vendo o chamado do Espírito Santo, o convite do Espírito Santo ativando aí como um sininho na sua mente. Você decide a partir de agora fazer parte dos seguidores de Cristo? Ah, que pergunta, com certeza sim, porque esse será o seu resgatador, esse será o seu advogado, meu amigo, para que você seja absolvido. No próximo estudo, meu irmão e minha irmã, nós iremos falar verdades maravilhosas sobre, por exemplo, sobre a morte. O que acontecerá a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para responder essas perguntas são muitas. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança. No próximo estudo, nós compreenderemos sobre isso. Mas antes de nós finalizarmos, eu quero orar por você e eu quero convidar você a orar comigo. Pai querido, eu quero agora louvar o seu nome pelas verdades contidas na sua palavra. Obrigado a Deus, porque hoje ficamos compreendendo 1000 anos à nossa frente. Que maravilha saber e conhecer o futuro que o Senhor revela para nós por meio do Apocalipse. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, entra na nossa vida e transforma o nosso ser. Nós queremos, quando o Senhor voltar, ir com o Senhor, mas para isso, antes o Senhor precisa transformar a nossa vida. Transforme a vida dos nossos amigos e irmãos. Que cada um aqui possa entregar por completo o seu coração ao Senhor e fazendo assim a sua vontade. E quando o Senhor voltar, iremos estar por toda a eternidade com o Senhor. E nós dizemos amém, no nome de Jesus. Então, amigos, um abraço, que Deus abençoe você grandemente. Que Deus abençoe.